Pessoal, bom dia, Pai Senhor. Uma manhã abençoada para vocês nessa manhã de quarta-feira. Hoje, dia 2/7 de 2025. Que essa mensagem, essa palavra vá de encontro ao coração e à vida dos irmãos, sirva de fortalecimento e de renovo para vocês. Peço desde já que vocês curtam aqui o vídeo, se inscrevam por aqui no canal, compartilhem, comentem. Os padrões nossos, né? Todo dia eu tenho pedido para gerar, pela graça de Deus, mais engajamento aqui no canal. É os padrões da plataforma do YouTube. Então, se de alguma maneira o conteúdo está te abençoando, passa adiante para o grupo da família, para um amigo seu, manda para alguém que você acha que precisa ouvir essa palavra. Também tem anunciado, pessoal, todo dia aqui no canal, o clube de membros, né, do canal, conteúdo exclusivo para os membros. Clicando no botão assinar, os irmãos terão acesso a todo o conteúdo, né, do clube de membros do canal, estudo bíblico, palavras sobre restauração e os bastidores aqui das minhas gravações. Tá tudo no clube de membros daqui do canal. Vamos para a nossa meditação, para a nossa palavra. Nessa manhã de quarta-feira, a nossa mensagem vai estar no texto de Marcos, capítulo de número 8, versículo de número 36, diz assim: Pois o que aproveita ao homem ganhar o mundo inteiro se perder a sua alma? Vivemos um momento, né, onde o sucesso ele é medido, querendo ou não, por conquistas materiais, né? Casa, carro, status, número de seguidores é um novo medidor de sucesso. Quantos seguidores você tem, né? A pessoa tem lá nas redes sociais dezenas de milhares, né? Então, hoje em dia, esses são os padrões da sociedade, né, de sucesso. Carro, casa, bens. E isso se tornou o símbolo de vida bem-sucedida, né? Mas Jesus aqui no texto, ele faz uma pergunta, e eu acho que essa pergunta ela atravessa os séculos e ela nos confronta. Confronta até mesmo esse tipo de lógica de ter o sucesso determinado por conquistas, né? Ele fala: o que proveito o homem ganhar o mundo? Que proveito tem um homem ganhar o mundo todo, e perder a sua alma? Não tem valor. E assim, essa pergunta não é uma retórica, não é apenas uma retórica. Eu acho que é uma reflexão profunda para nós sobre o que realmente tem valor, sobre onde nós estamos investindo assim as nossas forças, sabe, nosso empenho, né, que é a nossa prioridade. E eu acho que, como eu falei, essa palavra eu tirei ela esses dias. Deus falou comigo sobre esse texto dentro de uma consulta que eu fiz ao Senhor, onde eu perguntei algo ao Senhor, e Ele me deu essa palavra. Então, assim, a alma, ela é uma parte do ser humano que é eterna. E essa é a grande diferença entre nós e os animais. Ontem eu falei sobre Jó, né? Hoje a gente tem uma humanização dos animais. Eu amo os animais, mas a gente não pode transformar bicho em pessoas, tá? Só toma cuidado. Falei ontem sobre Jó. Deus multiplicou, deu tudo em dobro para ele, inclusive os animais, né? Ovelhas, camelos. Só que ele não deu em dobro os filhos. Por quê? Porque a alma deles era eterna. Embora eles tivessem morrido no plano físico, os 10 filhos estavam na eternidade. E aí Deus deu mais 10, 20 filhos. Dobrou também, né? Mas porque aqueles não deixaram de existir. Então a alma é uma centelha da eternidade. Não há nada no mundo que seja mais precioso que a nossa alma. Nada. Né? Tem uma frase do Leonard Ravel que ele fala, que é um escritor cristão. Ele diz assim: você nunca conhecerá o valor da sua alma até entender o preço que foi pago por ela. Isso é uma verdade. A gente só vai entender, reconhecer o valor da nossa alma quando a gente entender o preço na cruz que foi pago. Sabe? O tamanho, o peso da cruz. Porque o Senhor ele pagou o maior preço possível para a nossa alma. A sua crucificação, a sua morte. E é claro, aqui muitos entram, né? Aí haja vista os Discovery Channels e Histories da vida, né? Eles tentam trazer um aspecto humano sobre a crucificação. Nem é a pior morte, né? Tem mortes que aí pegam um tipo de sentenças dos vikings e de outras culturas ao redor do mundo,
Mas meu irmão, minha irmã, ninguém carregou o pecado do homem. O problema todo da crucificação de Cristo foi carregar o meu, o teu, o nosso pecado. É o peso do pecado. Então o preço foi altíssimo por conta disso. Então assim, é um questionamento: que adianta um homem ganhar o mundo? E o que é ganhar o mundo, irmãos? Ganhar o mundo é isso, representa o sucesso, a fama, o poder, riqueza, influência. Não tem dificuldade a gente ter condições, quando temos dinheiro, quando temos bênçãos. O problema todo é quando isso nos desvirtua, né? Você vê, a mesma bênção que os Estados Unidos têm é a mesma maldição. Eu vejo dessa forma. Eu acho que ali e aí o pessoal que está como no clube de membros aqui estudando sobre angiologia, né, e eu falo sobre principados, né, que são anjos que regem nações. E aí tem o antagônico, né, que é o contraponto, são demônios, que são principados, que também regem nações. Eu acho que o principado que para ali sobre os Estados Unidos, da parte do Senhor, é de prosperidade. Eu vejo isso muito claramente. Mas também o principado maligno que cai sobre eles, eu vejo como sendo Mamon, como sendo o Deus dinheiro, né? Onde o capitalismo ali, as pessoas elas priorizam o dinheiro em detrimento de tudo. Se você não tem uma faculdade e um bom emprego, eles chamam de loser, né? Que é o derrotado, o perdedor, o fracassado. Então para eles isso é a prioridade. Então é um fracasso aos olhos dos homens não ter isso. Agora para Deus é o contrário, meu irmão. Para Deus você pode conquistar tudo e ainda assim ser um fracassado aos olhos de Deus se você não tiver a bênção do Senhor. Se nós não tivermos a bênção do Senhor. Paul Washer, ele vai dizer: é possível ser aplaudido pelos homens e rejeitado por Deus. E eu acho que isso é o pior. Quando a gente é aplaudido pelos homens, eu falo por mim, porque eu tenho um canal aqui no YouTube, e nós somos rejeitados por Deus. Eu prefiro ser rejeitado por Deus, eu acho que nós temos que preferir isso, e ser rejeitados pelos homens, na verdade, e aplaudidos por Deus. Agradar ao Senhor, porque, como diz Pedro, né? Importa mais agradar ao Senhor do que ao homem. A palavra é repleta de exemplos de homens e mulheres que escolheram a eternidade ao invés do mundo. Moisés, por exemplo, a Bíblia vai dizer em Hebreus que ele recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferiu ser maltratado com o povo de Deus. Porque Moisés entendeu, se ele continuasse ali como príncipe do Egito, hoje talvez ele fosse uma múmia, lá no Museu de Arte Modernas de Londres, ou então lá no Louvre, em Paris, o príncipe egípcio que era semita, que era do povo hebreu. Ele seria uma múmia. Ele teria todos os prazeres, as riquezas, os bens. Flávio Josefo fala sobre Moisés. Ele fala que Moisés era bem sucedido nas suas empreitadas, nas batalhas que ele saía, né? Flávio Josefo, o maior historiador da cultura hebreia, da cultura judaica do primeiro século. Mas Moisés abriu mão disso tudo. Abriu mão de ser chamado filho da filha de Faraó, para sofrer, ser maltratado com o povo de Deus no meio do deserto. Paulo, que antes era um fariseu respeitado, cresceu aos pés de Gamaliel, tinha um conhecimento da palavra, cidadão romano. Olha, ele tinha todos os status daquela sociedade. Ser cidadão romano, meu irmão, é você ter o green card americano e o visto da União Europeia ao mesmo tempo. Você tinha acesso a qualquer lugar rico do mundo. Ele era cidadão romano, fariseu aos pés de Gamaliel, estudou aos pés do maior conhecedor de lei daquela época, que era o Gamaliel. Mas ele fala que considerava tudo aquilo como esterco por Cristo. Então é isso. Eu acho que o problema não é perder as riquezas, é perder a nossa alma. E como isso acontece? E não se perde a alma de uma vez só, né? É um processo. Quando o coração se torna mais voltado para o ter do que para o ser, eu acho que a gente começa a perder a nossa alma. Quando a gente troca a nossa intimidade com Deus por distrações passageiras, e eu posso falar isso com tranquilidade, que talvez essa é uma das lutas que a gente mais tem, que eu mais tenho. Às vezes a gente vai ver filme, série, futebol, não sei o que, quando vai ver tudo, se distraiu com tudo, com um monte de bobeira, e a gente não busca mais ao Senhor, né? Quando se negocia os princípios. Então Jesus ele fala sobre isso, de maneira bem clara, sobre como que é importante, né, escolher bem. O que adianta ganhar o mundo e perder a sua alma? Falando em sério, não estou aqui demonizando nada disso. Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém, né? Tudo me é lícito, mas não me deixarei dominar por nenhuma dessas coisas. E aí tinha uma série que eu vi que
era um rei viking, né? Até a série Vikings tem aí nos streamings. E esse rei, ele era um camponês. Ele tinha sua filha que morreu, ele tinha o seu filho, a sua esposa, e ele tinha o seu melhor amigo, né? E essa série Vikings, ela se dá ao longo de várias e várias, né, temporadas, várias temporadas que se dão ao longo de anos, né? Se os irmãos pegarem, acho que foram mais de 10 anos de gravações. Quem acompanhou desde o início, você vai vendo a mudança dos atores, né, a transformação, o envelhecimento. E no início ele era um camponês, que ele tinha tudo. Ele tinha tudo. E aí no final tem um episódio que é o camponês que tudo tinha e o rei que não tinha nada. Nesse episódio, no final, na última temporada, ele estava sendo levado para ser julgado, e onde ele morreria, né, dando um spoiler que ele morreria, né? Ele estava sendo julgado lá em Essex, na Grã-Bretanha, pelos reis de Essex, pelo rei de Essex, e aí ele olha para a beira de um rio e ele tem uma visão. Ele vê a esposa, ele vê o filho, ainda novinho, né? Nessa temporada o filho já é um jovem, já é um homem, já. Ele vê o filho novinho, ele vê a filha que morreu, ele vê o melhor amigo. Né? O camponês que tudo tinha, o rei que não tinha nada. Porque ele abriu mão do que realmente tinha valor e priorizou os sonhos dele, né? Dentro da loucura humana de querer sempre mais, que onde chama aqui carinhosamente ou não de correr atrás do pote de ouro, né? Onde o homem hoje está sempre em busca do pote de ouro, mas nunca em busca de Deus. Eu acho que o nosso sonho deve ser esse, estar aos pés do Senhor, é escolher a melhor parte, como Maria escolheu. Marta não, estava tão atarefada, tão querendo agradar a Deus da forma dela. Maria não, descansou aos pés do Senhor. Escolheu a melhor parte, a parte que não lhe será tirada. Porque, irmãos, casa é tirado, carro é tirado, dinheiro é tirado, né? Você pode perder isso tudo, mas Cristo, quando Ele entra no nosso coração, vivemos uma experiência diária com Ele, essa é a melhor parte, que não nos será tirada. Afinal de contas, né? Que adianta um homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Melhor perder o mundo, né? Perder o mundo e alcançar a vida eterna com Deus, a salvação com o Senhor, viver uma experiência de intimidade e comunhão com Deus nessa vida. Então é mais importante ser do que ter. Deus abençoe vocês nesse dia. Deus abençoe vocês nessa quarta-feira. A paz, Senhor Jesus. Tchau, tchau.